O deputado Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, é subrelator de contratos internos da CPI do BNDES. Ele diz que é necessário entender os critérios e as políticas que motivaram o BNDES a conceder financiamentos a determinadas empresas em detrimento de outras. Vamos conversar com o deputado que participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, já deu nesses primeiros, digamos assim, movimentos da CPI para identificar se houve favorecimento, se houve apadrinhamento por parte do BNDES para destinar um volume tão grande de recursos para algumas empresas em detrimento de outras? Bem, Paulo, é uma pergunta muito interessante porque o BNDES se trata de recursos públicos, recursos que são captados por impostos pagos por todos os brasileiros. Nós estamos falando que a CPI foi criada para investigar esses contratos celebrados entre 2013 e 2015 e que o governo se endividou para fomentar essa política no BNDES em quase R$500 bilhão. E desta forma, contratos foram celebrados para micro, pequenos, médios e grandes. Mas alguns contratos nós percebemos, respondendo à sua pergunta objetivamente, de que foram escolhidas determinadas empresas em determinados segmentos em detrimento de outras e criou-se um desequilíbrio econômico e social, provocando sim desempregos, provocando fechamento de plantas e principalmente essa preferência que gerou na escolha por determinados projetos, ele provocou também uma questão de desembolso muito grande, onde poderia ter se aproveitado esse recurso de uma forma ampliada e descentralizada, gerando mais empregos e um benefício que é econômico e social por parte do banco. Agora, já dá para caracterizar que teria havido, por exemplo, um favorecimento político de alguns grupos? Olha, em duas audiências que realizamos com membros depoentes na Comissão Parlamentar de Inquérito, foi explícito a caracterização de que esses preferenciais, obviamente, foram escolhidos por apadrinhamento. No depoimento do ex-acionista do frigorífico Independência, ele comentou que o empréstimo contratado com o BNDES eram duas tranches. A primeira tranche foi realmente depositada. A segunda, ele não conseguiu acessar e a empresa chegou à falência. O motivo que ele colocou explicitamente na CPI é porque não tinha ali um padrinho, não tinha, obviamente, alguém que conseguisse dar a ele a possibilidade de chegar a acessar esse recurso. E no segundo ponto é de que o ex-presidente da empreiteira Camargo Correia respondeu a uma pergunta, a um questionamento que fiz, se era possível construir a usina de Belo Monte sem os recursos do BNDES. Ele foi claro em dizer que a empreiteira não construiria ou sequer outra empresa pelo fato de que o valor da energia negociada na usina de Belo Monte não era viável e que se o aporte feito pelo BNDES não fosse concretizado, a usina de Belo Monte realmente não estaria sendo construída. Deputado, já se pode afirmar a existência de indícios de corrupção nessas transações comandadas pelo BNDES? Olha, Paulo, eu acredito que haja indícios fortes de corrupção, principalmente pelo tráfico de influência, dos motivos que foram escolhidos em determinados grupos que investem fortemente em campanhas eleitorais, que investem de forma substanciais em certos projetos que são escolhidos. Nós estamos assistindo, nos últimos tempos, muitas operações policiais, combinadas pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, em buscas e apreensões, em prisões, como o caso de Lava Jato. E há também o questionamento de que o BNDES financiou obras da Lava Jato. Então há realmente uma ligação. Conexão direta aí. Há uma ligação, claro. O que eu já ia lhe perguntar, porque o senhor citou Camargo Correia, quer dizer, não tem como dissociar uma coisa da outra. Exatamente. A usina de Belo Monte, ali foi constatada pela própria empresa que foi paga uma propina de mais de R$110 milhões. Se essa usina foi financiada pelo BNDES, houve uma política de governo de aplicar o recurso do banco em um projeto que estava negociado um tipo de corrupção. A empresa, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, o BNDES aportou quase R$10 bilhões naquela refinaria. É muito dinheiro. E o sobrefaturamento, o superfaturamento, o sobrepreço que foi já concretizado e uma operação que está parada e o banco não conseguiu receber até hoje. Obviamente que a Petrobras deverá ter condições
de pagar, mas ali já foi concretizada e apurada a corrupção. Então o BNDES fez parte desse contrato. Então, quer dizer, nós temos ali casos públicos que já são concretizados de ligação com o BNDES e a Lava Jato. Mas nós queremos entender se os contratos entre empresas e o BNDES, ainda estamos avaliando, estudando muitos papéis, muitos documentos e ouvindo depoentes em saber se esses preferenciais, se essas empresas que receberam valores substanciais, o Grupo X, por exemplo, foram escolhidas empresas que culminaram na venda ou na falência desse grande grupo que poderia ter sido um dos maiores empresários e homens mais ricos do mundo. O Eike Batista. Então, quer dizer, são exemplos que nós temos dentro da CPI que ainda com um trabalho longo a ser realizado, mas que nós temos sim convicção pelos indícios fortes de que o tráfico de influência, a corrupção, foi realizada nas operações de financiamento e de compra de ações de ativos. Porque o BNDES ele financia, mas ele também tem o BNDES Par, que é o braço que opera a compra de participações das empresas, que aí o banco fica sócio de uma forma que nós estamos enxergando perene. Como é que está a divisão política dentro da CPI, deputado? Quem é o relator, de que partido? Quem é o presidente de que partido? Como é que está a correlação de forças lá dentro? Olha, a CPI do BNDES é presidida por um deputado jovem, deputado Marcos Rota, que tem feito uma condução de um modo realmente exemplar. Como a primeira participação PMDB. E o relator José Rocha, também é um deputado já de longa experiência na casa, também aí tem toda uma trajetória de investigação e de apuração por parte desses documentos para que o relatório final possa ser um relatório substancial. E o que eu vejo é que contratos celebrados pelo BNDES são contratos realmente como feitos pelo qualquer tipo de banco privado. Mas o que nós queremos saber é se esses contratos foram celebrados por escolha de certos membros do governo ou fora do governo, por estarem, obviamente, negociando por tráfico de influência o recurso que o BNDES aplicaria. Eu lhe fiz a pergunta porque a gente acabou de assistir ao final melancólico, digamos assim, da CPI da Petrobras. Muitos analistas acusam os que elaboraram o documento final que terminou sendo aprovado, o relatório do relator do PT, Luiz Sérgio, de ser viciado, na medida em que terminou não indiciando nenhum político, etc. A CPI do BNDES vai pelo mesmo caminho ou tem chance de se dar em alguma coisa além da provável, possível pizza de que se fala? Olha, Paulo José, eu tenho feito um trabalho junto com os nossos colegas parlamentares de que a gente possa definitivamente apurar e ali encontrar as irregularidades. O BNDES é um desafio muito maior porque a população, a gente quando encontra pessoas nas ruas, nos questionam. Temos que abrir a caixa preta do BNDES. Ali existe R$500 bilhão de impostos pagos pelo povo brasileiro. Então nós queremos e temos todo o esforço e a diretriz para que a gente investigue e chegue a um resultado que a população espera. Nós não queremos chegar ao ponto de como chegou o relatório final da CPI da Petrobras, mas que tinha um desafio maior porque era uma CPI que andava em paralelo com a Operação Lava Jato. Então todos os atos de que muitos se comentavam, por exemplo, parlamentares que seriam indiciados, eles já poderão estar indiciados na Operação Lava Jato. Então, quer dizer, nós não temos nenhuma operação policial que se saiba ou que seja pública que esteja em curso por conta do BNDES, seja por tráfico de influência, seja por qualquer tipo de ato ilícito ou de corrupção no BNDES. Então, nós temos um desafio muito maior de encontrar essas irregularidades e de punir os culpados, que eu acredito que haja, sim, pelos fatos que ocorreram. E também essas operações que ocorrem em termos de fiscalização do CARF, ali a gente encontra indícios de também ter uma relação com o BNDES, principalmente na questão que se discute o tráfico de influência. Deputado, parabéns pelo trabalho e vamos aguardar o final desta CPI. Deputado Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Paulo José. Muito obrigado. Volte sempre.
Muito obrigado, com certeza. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa, acessando o nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Mais uma vez, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.